Mateus capítulo 27. Quero louvar a Deus por mais uma rica oportunidade de estar em sua casa, para o adorar, glorificar e bendizer o teu santo nome. Independente da correria, do cansaço, é aqui que o nosso espírito sai renovado, né? Então agradeça ao Senhor porque Ele te trouxe até este lugar e não meça esforço para adorar e bendizer o nome dEle, porque Ele já se encontra neste lugar. Amém, meus irmãos? Quem abriu Mateus 27, diga glória a Deus. Quem não abriu, diga misericórdia. Oh glória. Versículo 40. E dizendo tu, que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Eu vou repetir o verso 40. E dizendo tu, que destrói o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Pode sentar, dando glórias para Jesus, porque a presença de Deus é real neste lugar. Sabia, meus irmãos, que há uma briga incessante entre a carne e o espírito? E a maior estratégia de Satanás é que a gente não adentre este lugar. E ainda mais, não somente adentrar este ambiente, mas continuar dentro do ambiente, mas totalmente fora do culto. E por isso o cansaço, a fadiga, limita muitas das vezes até mesmo a nossa adoração. E o próprio Deus, Ele entende isso. Porém, Ele não merece somente uma adoração que eu posso chamar de meia boca ou de qualquer jeito. Porque aqui quem era do mundo, eu digo, antes de aceitar a Jesus, não poderia ter um show no mundo que nós voltaríamos para nossas casas rouco, de tanto gritar, de tanto festejar, mas por aquele artista do mundo. A gente sabe que quando chegava uma banda famosa, a gente se alegrava. E muitas das vezes com Deus a gente se entrega ao nosso cansaço, a gente se entrega à nossa fadiga. Só que nós não se atentamos que Jesus, Ele merece mais. E Jesus, Ele merece o nosso melhor. E o nosso melhor em meio ao cansaço, em meio à fadiga, é a gente quebrar essa barreira aí, independente do cansaço, independente da fadiga, independente da correria, a gente rasgar o nosso coração e adorar e bendizer o nome dEle, dar glória, dar aleluia para Ele, porque Ele merece, irmão, toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração. Pode ter certeza que independente do cansaço que você chegou aqui, se você se desprender agora e der o melhor para Ele, Ele vai derramar também o melhor na tua vida, Ele vai derramar o melhor na tua casa. Então não mece esforço de adorar o nome dEle. Pegando um gancho do que o diácono Luan já ministrou aqui, eu até falei para minha esposa que é bem verdade que estamos vivendo um tempo, irmão, que as mensagens são outras. E a gente vai ver que desde o Gênesis e Apocalipse, o próprio Deus fez questão de mencionar uma única mensagem. E essa
mensagem, ela é tão real nos nossos dias, que como a palavra de Deus, né, como diz que céus e terra passará, mas a palavra de Deus jamais passaria. Ela vive eternamente, porque o Verbo encarnado venceu a morte e vive eternamente para a glória de Deus Pai. Ela é tão real e tão latente no nosso dia que muitas das vezes esquecemos da única mensagem que nos sustenta. E qual é a mensagem, diácono José? A mensagem da cruz. A mensagem da cruz tem basicamente um mês que tem rasgado o meu coração e eu pedindo perdão ao Senhor. Porque muitas das vezes se apegamos às mensagens de bênção, às mensagens de simplesmente bênçãos materiais, de bênçãos emocionais. E esquecemos da maior bênção que o Senhor já nos trouxe até nós. É bem verdade que hoje eu fui corrigido pelo Espírito Santo, porque parece que a gente se apega dentro de um erro, de pregar aquilo que o melhor de Deus está por vir, que receba o melhor de Deus que está por vir na tua vida. É bem verdade que se levanta alguns profetas para dizer que o melhor de Deus está chegando na tua vida. E a gente vai achar que o melhor de Deus é a chave do carro, é a chave da casa. É simplesmente uma prosperidade aqui na terra. Mas eu fui acalentado pelo Espírito Santo e disse: meu filho, o melhor do meu Pai já chegou, o melhor de Deus, Ele já veio há 2000 anos atrás. E o melhor de Deus é Jesus de Nazaré. Ele é o melhor de Deus, Ele é o melhor do Pai. E a gente precisa relembrar isso. Então o melhor de Deus não está chegando, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. E o melhor de Deus não é o carro, não é a casa. O melhor de Deus não é a conta bancária cheia. O melhor de Deus é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É o Senhor Jesus Cristo. E precisamos trazer essa mensagem para o nosso coração. E é bem verdade que é bastante conhecido, irmão, mas eu quero trazer algo aqui. Que o maior objetivo de Satanás simplesmente não foi que Jesus fosse para a cruz. Há quem diga que a maior vitória de Satanás foi ver Jesus sofrendo na cruz do Calvário. E eu vou ser bem breve nessa mensagem, mas eu preciso da sua atenção. A gente vai se pegar em um grande erro e achar que Satanás ele fez uma festa quando Jesus foi levantado no madeiro. Quando Jesus foi apunhalado e traído pelas costas. A gente acha e se apega em um grande erro achando que Satanás, por um tempo, passou a ser vitorioso. Porque viu que o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi traído, que foi caluniado, cuspido, apunhalado pelas costas, escarnecido, ele foi levado para a cruz do Calvário. E há quem diga que essa foi a vitória de Satanás. Mas eu digo com a grande verdade, essa não foi a vitória dele. Porque em nenhum momento da Bíblia vai se relatar a vitória de Satanás. Porque ele já é um derrotado eternamente. Eu vou repetir para que nós entendamos isso, venha entender isso, que Satanás já é um derrotado eternamente. Ele não tem vez contra a minha vida, ele não tem vez contra a tua vida, ele já é um derrotado eternamente. Prove isso, diácono José. A gente vai ver que tudo que Satanás menos queria era que Jesus fosse para a cruz do Calvário. A gente vai ver na Bíblia Sagrada que a única coisa que o diabo queria era impedir que Jesus subisse à cruz do Calvário. Prove isso, diácono José. Quando ele está no jardim do Éden, existe uma promessa e um decreto liberado para a vida de Satanás.
a qual quando ele aparentemente engana Eva, engana Adão, a desobediência acontece, eles são expulsos. Aparentemente, irmão, isso é um grande erro. Foi uma vitória para o capeta. Mas o próprio Deus não deixou o capeta festejar. Porque ele disse na profecia e num decreto dizendo que nasceria de um ventre de uma mulher, a qual ele feriria o seu calcanhar. Mas não para por aí. Ele vai dizer: tu ferirás o calcanhar dele, mas ele esmagará a tua cabeça. Eu vou repetir: você, Satanás, ferirá o seu calcanhar, mas o ferimento do calcanhar, essa ferida vai ser a mesma que vai esmagar a sua cabeça. Eu estou todo arrepiado aqui, irmãos. Eu estou todo trêmulo aqui, porque parece que tem crente que está dando glória para o diabo aí fora, que está dando glória para o diabo aí fora, mas a única coisa que ele recebeu de Deus foi a sua cabeça esmagada, foi a sua cabeça estraçalhada, porque com Deus não se brinca, com a igreja não se brinca. Ele enganou o homem no jardim, mas na cruz do Calvário o próprio Deus fez questão de esmagar a sua cabeça. E se o decreto foi liberado, irmão, quem quer ter sua cabeça esmagada aqui? Imagina o diabo. Por que, diácono José? Porque dentro dele, ele se sente um derrotado, ao ponto de ter a sua inveja tomada ao teu coração e querer ser melhor que Deus, ser maior do que Deus. A gente vê isso nos céus, mas de lá ele é expulso, porque Deus, ele é aquele que conhece a intenção do coração do homem e dos anjos. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, ele conhece a intenção do nosso coração. Então você e eu posso até ter chegado aqui com aparência de crente, mas ele sabe a intenção do nosso coração. Aparentemente está tudo bem, está tudo bom, mas ele sabe a intenção do teu coração. Então tudo que o diabo queria era impedir que Jesus subisse na cruz do Calvário. O próprio Mateus vai relatar que grande foi a afronta e a provação que o nosso Senhor passou. E na cruz do Calvário, a qual texto que a gente leu, um dos ladrões vai dizer: não era tu que dizia que ia destruir o templo em 3 dias e ia reedificar ou reconstruir? Salva-te a ti mesmo, desce da cruz do Calvário. Mas aqui não é a primeira tentativa do diabo. E preste atenção no que eu vou te falar, no que o Espírito quer nos falar. A maior estratégia do diabo é que você caminhe um evangelho sem cruz. É que você percorra um evangelho sem cruz. Mas o próprio Jesus falou que aquele que quiser vir após mim deve tomar a sua cruz e seguir a mim. Deve negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. É Jesus falando. Evangelho sem cruz. Há pregadores pregando aí o evangelho de oba-oba, o evangelho da prosperidade, um evangelho simplesmente das coisas fáceis. Tem pregadores pregando por aí: venha para Jesus que vai dar tudo certo na tua vida. Venha para Jesus que as coisas vão melhorar. Mas a mensagem de Jesus é: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então já há uma verdade para a nossa vida. E a gente sabe que a cruz no Antigo Testamento era sinal de maldição. Era Jesus dizendo: aquilo que simplesmente se torna uma
maldição, aparentemente uma vergonha, é essa cruz que devemos carregar simplesmente a seguir a Jesus. Por isso, se alguém pregou um evangelho sem cruz para você, pode ter certeza, é um evangelho anátema, porque o evangelho de Jesus é um evangelho sem cruz. Por isso, muitos pregadores têm caído nesse erro, e até mesmo nós, irmãos, quando pregamos uma mensagem, e você pode se perguntar, mas no Antigo Testamento pouco vai se falar assim da cruz, mas uma coisa é certa, toda mensagem que é pregada no Antigo tem que apontar para a cruz do Calvário. A gente vai ver isso no primeiro sacrifício, onde Abel e Caim vai oferecer a sua oferta a Deus. Era o próprio Deus lembrando da cruz do Calvário através de Abel. Como isso, diácono José? Era Abel pegando do primeiro novilho, do sua primeira ovelha, e oferecendo, matando para oferecer a Jesus. Quando ele mata, o sangue é derramado. Quando ele mata, o sangue é aspergido. Era o próprio Jesus lembrando da cruz do Calvário, onde o sangue dele seria a remissão da igreja do Senhor, onde o sangue dele seria a nossa remissão. Por isso, eu vou repetir, Satanás, a única coisa que ele quer é que nós venha esquecer da cruz do Calvário, mas é a cruz do Calvário que vai nos levar para o céu. E tudo que o diabo quer e tentou foi pedir que Jesus subisse na cruz do Calvário. Prove isso, diácono José. A gente vai ver que quando Jesus ele nasce, há um decreto do rei Herodes, a qual ele deixa o próprio Satanás colocar esse decreto no teu coração. E qual foi o decreto, diácono José? Mata todas as crianças de 0 a 2 anos. Aqui se torna, no Novo Testamento, a primeira tentativa do diabo impedir o menino crescer, porque sabia que se ele crescesse, ele ia a caminho da cruz do Calvário, irmão. E pode ter certeza, quando o decreto é liberado, mata todas as crianças. A propósito de Herodes era não matar as crianças de toda a região, é porque ele tinha recebido uma notícia, quando uma estrela brilhou no céu e disse que nasceu o menino Jesus de Nazaré. Ele sabia que aquele menino que nasceu, ele ia a caminho da cruz do Calvário, e o diabo queria parar o menino de caminhar para a cruz do Calvário, e ele lançou um decreto. E qual foi o decreto? Mata. Mas como, meus irmãos, existe profeta na terra, existe anjos a trabalhar pelo nosso Senhor. Quando o decreto de morte é liberado, chega um anjo para José e vai dizer: vai para o Egito. Ah, meus irmãos, o próprio anjo vai chegar e vai dizer: vai para o Egito. Mas José vai se perguntar: mas por que? Conjecturando eu. Aí ele vai responder: é porque estão procurando matar o menino. A primeira tentativa está aí. Só que diante de um decreto de morte, há também um decreto de escape. Porque enquanto José não estava simplesmente vendo que o inimigo estava arquitetando, aquele que tem seus olhos como chama de fogo estava atento para o propósito que tinha acabado de nascer. Oh, irmão, a maior raiva do diabo é que existe não somente um nascimento, aquele que a gente veio da barriga da nossa mãe. Não. Ele fica com raiva disso? Não. Ele fica com raiva quando o segundo nascimento acontece. E qual é o segundo nascimento? É quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aí ele fica enraivado, porque ele está vendo que um grande projeto está acabando de nascer nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Por isso a raiva dele, de quando a gente aceitou a Jesus até hoje, irmão, para tentar nos parar, para tentar fazer a gente retroceder, porque ele sabe que projeto
que nasce de Deus, irmão, a vida eterna é garantida. A vida eterna é garantida. E Ele não quer que a gente vá para lá. Só que não para por aí. José foge para o Egito. Só que Egito nunca foi lugar de permanência. Egito nunca foi lugar de permanência. Prove isso, diácono José. O povo está sofrendo 400 anos no Egito. Quem sabe alguns olhavam e diziam: vai morrer no Egito, a história vai acabar no Egito. Aí Deus levanta Moisés, que é Moisés como um libertador, para dizer: Egito não é lugar de permanência, Egito é só um lugar de passagem. Egito não é um lugar de permanência, Egito é um lugar de passagem. E pode ter certeza, por isso Ele levantou para pregar para nós, para simplesmente pregar para nossas vidas, para mostrar para nós: estávamos no Egito, mas não íamos viver no Egito. Estávamos no Egito, mas a morada nossa não era no Egito. E qual é a nossa morada? É Jerusalém. E como o Egito não é lugar de permanência, é lugar de passagem, o anjo vai chegar para José novamente e vai dizer: pode voltar, porque aqueles que estavam procurando matar o menino, estão todos mortos, estão todos mortos. Irmão, isso conforta o meu coração. Eu não preciso sair por aí trocando soco com o capeta, não. Existe um diabo maior para nós matar. E qual é o diabo maior? É a nossa carne, os nossos desejos imprudentes. E tem gente que quer lutar pro diabo. Pode ter certeza, com o diabo é Deus que resolve, com o diabo é Deus que toma a frente, com Satanás é Deus que vai pessoalmente e mata ele. Estão todos mortos, pode voltar. Jesus volta porque Ele precisava caminhar para a cruz. Vai se levantar a segunda proposta. Caifás vai fazer uma reunião em seu palácio ou em sua casa. E o tema da reunião foi: precisamos matar esse Jesus. Por quê? Porque na medida que ele está pregando, multidões têm seguido a ele. Porque a verdadeira mensagem arrasta multidões. Prove isso, diácono José. Pedro, com uma só mensagem, atraiu 4.000 homens, fora crianças e mulheres. A segunda mensagem de Pedro, vai mais de 3.000 almas se convertendo. Porque a verdadeira mensagem arrasta multidões. Jesus, com a sua mensagem, estava arrastando multidões. O diabo está perdendo alma no inferno. O diabo está com raiva porque está perdendo vidas, a qual estava em suas mãos para conduzir para o inferno. Então ele quer matar aquele que tem a verdadeira mensagem de carregar a multidões, de arrancar as almas das suas mãos. Por isso a gente sabe que a maior raiva do diabo é com quem prega, é com quem louva, é com quem evangeliza, porque está com a verdadeira mensagem, a que arrasta multidões, que tira aqueles que estão cativos, que liberta aqueles que estão presos, que cura aqueles que estão enfermos, porque a verdadeira mensagem, ela cura, transforma, liberta e salva. E ele quer parar essa mensagem. A reunião está preparada. E há quem diga, irmão, que não tem reuniões preparadas contra a nossa vida. Pode ter certeza que pode até nesse exato momento
uma reunião preparada para dizer: quando ela chegar do culto, eu vou colocar uma novela para assistir. Quando ela chegar do culto, eu vou entreter ela com a Netflix, para que ele perca o sentido da mensagem. Por isso, irmão, há muitos irmãos dentro da igreja que vão perguntar o que foi pregado no domingo, que vão perguntar o que foi pregado na terça-feira, porque o diabo, ele quer arrancar a palavra, a mensagem do nosso coração, porque ele sabe que a mensagem de Jesus, eu vou repetir, cura, transforma, liberta e salva. E tudo que o diabo quer é aprisionar pessoas na enfermidade, é aprisionar pessoas com espíritos demoníacos, é simplesmente levar pessoas para o inferno. Mas a mensagem de Jesus pregada cura, transforma e liberta. Por isso ele quer calar e quer impedir a verdadeira mensagem. E qual é a verdadeira mensagem, diácono José? É a mensagem da cruz do Calvário. Irmão, eu vou falar uma grande verdade. Se você pregar no Antigo Testamento, mas sem apontar para o Novo, a sua mensagem não tem efeito algum. Se você falar do Velho, sem falar do Novo, a sua mensagem não tem efeito algum. Mas se você pregar no Velho, apontando para o Novo, tem cura, tem transformação, tem libertação e tem salvação. A terceira tentativa, Jesus está reunido com seus discípulos. Eu vou finalizar. Só que agora a estratégia de Satanás muda, porque ele tentou parar Jesus de fora para dentro. Só que agora ele está conversando com seus discípulos e vai dizer que era necessário ele padecer, caminhar a via dolorosa, subir a cruz do Calvário. Jesus está pregando sobre a cruz para os seus discípulos. Só que a mensagem, ela não fica incompleta. Jesus, ele fala que vai subir para a cruz do Calvário, porém, ao terceiro dia, ressuscitaria. Porque mensagem sem ressurreição, irmão, é uma mensagem incompleta. Pregar sobre a cruz, pregar sobre a morte de Jesus, mas sem falar que ele ressurgiu ao terceiro dia, é uma mensagem incompleta. Por isso que se a gente pregar a mensagem da cruz, mas sem falar da ressurreição, a mensagem fica incompleta. Mas quando a gente prega dizendo que ele padeceu, ele sofreu, subiu a cruz, mas não parou por aí, porque ao terceiro dia ressuscitou, a mensagem se torna completa, a mensagem se torna eficaz para curar, libertar e salvar. Só que agora a estratégia de Satanás muda, e agora é um dos discípulos que vai se levantar para impedir Jesus de subir na cruz do Calvário. Diácono José, um discípulo, sim, Pedro. Quando está ouvindo essas palavras de Jesus, ele vai dizer: mestre, ô Senhor, tenha dó de ti mesmo e não padeça com essa provação. Tenha dó de ti mesmo, ou tenha pena de ti mesmo e não vá para a cruz do Calvário. Aí a resposta de Jesus é: Pedro, vai para trás de mim. Não. A resposta de Jesus é: para trás de mim, Satanás. Porque o próprio Jesus sabia que a única coisa que poderia impedir ele era o capeta. E Satanás queria impedir Jesus de subir na cruz do Calvário. Mas aparentemente para os discípulos era Pedro que estava falando. Mas eu falei agora há pouco que Jesus, ele conhece a intenção do coração, e ele sabia que aquela palavra que estava saindo de Pedro não era de Pedro, mas sim o diabo. Porque a raiva do diabo era com que Jesus continuasse a caminho da cruz do Calvário. Para trás de mim, Satanás. Por isso eu acabei de falar, Satanás não ficou vitorioso. Ele tentou impedir a todo custo do nosso Senhor ir para a cruz do Calvário. Mas quando Jesus está prosseguindo,
na cruz do Calvário, na via dolorosa, antes ele faz uma ceia. E na mesa do Senhor, o próprio Jesus também vai revelar um grande propósito, que daqueles que estavam reunidos ali, um dos discípulos iria te trair, porque ele sabia que não foi somente Judas que se vendeu por 30 moedas de prata, porque a gente vai perceber na oração de Jesus, que ele vai dizer: Pai, todos que o Senhor trouxe até a mim, eu cuidei, eu zelei, eu preguei a tua palavra, eu falei sobre o teu reino, mas aquele que se desviou não era dos teus, era do diabo. Ah, diácono José, tem filho do diabo? Também tem. Quando Jesus está pregando a parábola do joio e do trigo, os discípulos não vão entender e vai dizer: mestre, explica para nós essa parábola. Aí Jesus vai dizer: o joio são os filhos do diabo e simplesmente o trigo são os filhos de Deus. E sempre, diácono Anderson, os filhos do diabo vão ser usados para tentar impedir da gente caminhar com a nossa cruz. Pode ter certeza. Por isso muitas mensagens de massagear o nosso ego. Para que largar o pecado? Para que largar a prostituição? Para que largar o adultério? Venha como estás e permaneça como você quiser. Essa é a mensagem do diabo, mas a mensagem de Jesus é: venha como está, mas aqui você não permanece como quer. Aqui sou eu que te faço permanecer, mas como eu quero. Ele tenta. É tanto, irmão, que se fosse nós, quando Judas veio com aqueles soldados para prender Jesus, quando a gente visse Judas, a gente sairia correndo, ou para fugir, ou para cima de Judas, para acabar com ele, é traidor. Mas com Jesus não é assim. Jesus, ele vai dizer: venha, e pode fazer aquilo que você foi proposto, pode me entregar, pode falar que eu sou o Jesus, conjecturando eu. Judas, ele beija Jesus como sinal de uma revelação, porque os soldados não saberiam quem era Jesus, porque ele era tão simples que parecia com os demais, parecia como nós mesmos, porque a Bíblia vai dizer que ele não tinha formosura, ele não tinha aparência para chamar a atenção. Então Jesus era que nem simplesmente aquele povo, igualzinho, e era necessário um beijo para mostrar e revelar a quem ele era. Então ele não impede Jesus. Só que Pedro, mais uma vez, para defender Jesus, vai pegar uma espada e cortar a orelha de Malco. Só que Jesus vai pegar a orelha, vai colocar no lugar e vai dizer: Pedro, com a mesma espada que feri, será ferido. Pedro, você acha que para me defender eu não poderia orar ao meu Pai para que ele enviasse uma legião de anjos para me defender? Mas é necessário que o Filho do Homem seja entregue e padeça, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Por isso aquele louvor: não despede a sua cruz. Só que Jesus, ele se apegou com a cruz. E quem sabe, irmão, eu não vou dizer que a cruz é a sua esposa, é o seu esposo, porque ele não é uma maldição na tua vida. Só que às vezes um fardo que você está brigando com seus sentimentos, com as suas emoções, é essa cruz que você deve carregar. Porque o sentimento é de largar, o sentimento é de deixar, o sentimento é de parar. Mas é meio a esse sentimento de dor, de aflição, de angústia,
que você deve prosseguir. Porque a gente vai ver que Davi falou em seus salmos: a minha alma está angustiada, a minha alma está angustiada, porque se perturba dentro de mim, ó minha alma. Espera em Deus, porque um dia eu louvarei. Davi sabia que dependente da angústia que ele estava passando, não era para ele parar, não era para ele largar, não era para ele chutar o balde, mas era para ele esperar no Senhor, porque o renovo viria, a força viria, o ânimo viria, porque é dele que vem todas as coisas. Jesus está subindo na cruz. Só que a maior dor de Cristo foi ver o próprio Deus o abandonar. E ele vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? A alma de Jesus estava tão aflita, porque a dor dele, não foi os nossos pecados, mas a consequência dele. Porque o pecado é o único objetivo de separar o homem de Deus. Mas assim como um pecado, a Bíblia vai dizer que por um homem entrou um pecado, mas por um homem também veio a salvação. A Bíblia também vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas diácono José, a mensagem não é sobre a cruz. Jesus está na cruz, mas está com 2 ladrões. E um vai ser usado também ao texto que a gente leu e vai dizer: tu não és o rei dos judeus, tu não és o Senhor deste povo, tu não é aquele que ia destruir o templo em 3 dias, ia reconstruir. Salva-te a ti mesmo, desce daí da cruz do Calvário. A resposta de Jesus para aquele homem é simplesmente calado, é simplesmente em silêncio, porque Jesus estava falando no seu espírito: se eu descer, a minha igreja não sobe. Se eu descer da cruz, a minha igreja não sobe. Ô irmão, isso dói na minha chamada, e eu não sei se vai doer na sua. Mas um dia que eu quis parar, um dia que eu quis largar meus pastores, Jesus falou: se você para, a sua filha para, a sua casa para, mas você precisa continuar, porque quando você continua, a Bíblia se cumpre: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Repita para seu irmão: você não pode parar. Não deixe com que os seus venha retroceder por tua causa. Continua sustentando essa cruz, continua carregando essa cruz, porque pode ter certeza, o 3º dia está chegando, a glória está chegando. Irmão, a salvação está chegando para mim e da sua casa. Fique de pé. Qual era a proposta do diabo? Desce. Qual era a proposta de Deus? Permanece. Você está entendendo isso? Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei como é que está a tua vida, as tuas emoções, teu coração, a tua casa, o teu casamento, a sua vida espiritual. Eu não sei, mas a resposta de Deus é: não desce, não larga, não desiste, mas permanece. Só que antes de Jesus entregar o seu Espírito, Jesus está formando uma aliança. Porque Deus, Ele ama fazer aliança com os seus. João e Maria estão aos pés da cruz. Só que a resposta do diabo, simplesmente no jardim, é destruir a família. Porque uma família que estava na presença foi expulsa do jardim.
destrói a família. Repare que há uma confusão quando Deus desce no jardim. E a confusão é: Senhor, a mulher que tu me deste. Porque parece, irmão, que é tão fácil, é mais fácil colocar a culpa em Deus do que assumir os nossos próprios erros. Só que em nenhum momento Jesus, na cruz, colocou a culpa no Pai, porque Ele sabia que esse era o propósito e objetivo e o único meio de resgatar a igreja e de levar a igreja para o céu. Repare, sabe que muitas das vezes a nossa vida está totalmente estraçalhada, turbada. Muitas das vezes a nossa casa, a nossa família, o nosso relacionamento, porque a cruz precisa voltar para o centro. Quando a gente olha para a cruz, irmão, enquanto muitos olham a vergonha, a igreja vê a tamanha glória de Deus. E qual é a glória? Era a resposta para o diabo na cruz. Enquanto o diabo quis acabar e separar um relacionamento, na cruz do Calvário Deus está reafirmando uma aliança. E qual é essa aliança? João, eis aí a tua mãe. Maria, mulher, eis aí o teu filho. Era Jesus dizendo: nessa caminhada ninguém fica sozinho, nessa jornada ninguém pode ficar sozinho. João, você vai ter uma mãe para te orientar, te sustentar, simplesmente, e para te guiar nos caminhos. João, Maria, mulher, você vai ter um filho para ser a sua esperança dentro da tua casa e nos teus caminhos, como alguém que vai sustentar simplesmente as suas emoções. Era Jesus dizendo aquilo que no jardim do Éden o diabo destruiu. A cruz do Calvário, ela faz questão de restaurar. Pode ter certeza. Quer ser sua vida espiritual restaurada? Quer ter a tua casa restaurada? Quer ter a tua família restaurada? Está na hora de voltar para a cruz. Está na hora de voltar para Jesus, porque Ele é o único que pode restaurar a tua vida. Estou ficando sem voz já, né, irmão? Vai aguentando aí. A proposta era descer. Jesus permanece. Só que quando o diabo quer que ele desça, como uma vergonha, como um sinal de fraqueza, o amor sustenta Jesus na cruz. Por isso a gente vai ver em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira que deu ou entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ô irmão, pode ter certeza, a única coisa que nos garante a vida eterna é crer na pregação da cruz do Calvário, é crer na mensagem da cruz do Calvário. E o Espírito está nos lembrando nesses últimos dias: não esqueça da cruz e não largue a cruz, porque ela vai servir de ponte para nós chegar ao céu. E agradeço a rica oportunidade em nome de